Gente, encarando a realidade do Internacional, óbvio que é uma derrota duríssima hoje à noite aqui no estádio Beira-Rio. Mas a gente também precisa considerar o que foi o jogo. E dá para dizer sim que o Inter merecia um resultado melhor. Tá? O Inter de fato teve muitas falhas, abusou dessas falhas no jogo de hoje contra um adversário que é muito forte. E quanto mais forte é o teu adversário, tu tem que minimizar ao máximo os teus erros. O Inter não conseguiu minimizar esses erros, por mais que em boa parte da partida tenha conseguido, mas talvez no momento mais crucial do jogo não foi capaz de minimizar esses erros contra um forte Palmeiras. E no fim das contas, tá? O Inter não tem uma atuação desastrosa, o resultado talvez não diz o que foi o jogo aqui no estádio Beira-Rio, mas dizer isso para o torcedor nesse momento é muito difícil, porque a derrota foi duríssima essa noite aqui no estádio Beira-Rio. O Inter segue sem vencer no Campeonato Brasileiro, segue sem vencer em casa dentro do Brasileirão, e nesse vídeo a gente vai falar muito do que foi esse Inter 1, Palmeiras 3 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, não esquece, já deixa o teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui, e já deixa também a tua opinião aqui nos comentários, mas também espera aí ao longo do vídeo, talvez tu pesque algo que a gente disse aqui e queira comentar também, tá? Acabou agora o jogo aqui no estádio Beira-Rio. A gente precisa colocar algo que é importante aqui, que foi a escalação do Inter, né? O Inter foi dentro daquilo que a gente esperava, o Inter não mexeu na sua escalação, foi com o mesmo time do Grenal, mesmo time do Maracanã contra o Flamengo, tendo o Rocher no gol, Bruno Gomes na linha defensiva pela lateral direita, Bernabé na esquerda, miolo de zaga com o Mercado, Vitor Gabriel, a dupla que vocês conhecem, Ronaldo e Paulinho Paula, e aí tinha lá o quarteto final com o Vitinho de um lado, o Carboneiro do outro, Alan Patrick centralizado e no comando de ataque o Rafael Borré. O Palmeiras também foi o que a gente projetou aqui no pré-jogo, né? Que a gente ouviu do pessoal lá de São Paulo. Um Palmeiras forte, é verdade, que tinha o Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral e Piquerez na outra, o miolo de zaga com Gustavo Gomes e Murilo, Marlon Freitas no meio de campo, Andréas Pereira, Maurício ex-Inter, o Alan, que deu um trabalho danado pro Bernabé, Flaco Lopes e Vitor Roque. E assim, eu até me surpreendi com o início do Inter, tá? Eu não sabia, eu não imaginava talvez que o Inter fosse de novo imprimir aquele ritmo de pressão em cima do adversário como fez contra o Flamengo no Maracanã no meio de semana passado. Mas o Inter começou em cima do Palmeiras. Nos primeiros minutos o Inter já estava colocando a sua pressão, mas o Palmeiras, também respondendo, também colocando uma certa pressão em cima do Inter na saída de bola, que era algo que a gente tinha dúvida se o Palmeiras do Abel Ferreira faria. Mas sim, começou um jogo dos dois times tentando se pressionar desde o princípio, desde a saída de bola, tá? Com 1 minuto, o Inter já consegue uma combinação quase na entrada ali da área, quase entrando na área do Palmeiras. Depois o Palmeiras tem um chute de fora da área com o Andréas Pereira, também foi chegando. Os dois iam marcando saída de bola um do outro, o Inter do Palmeiras, o Palmeiras do Inter. E era um jogo bem honesto do Inter, tá? O Inter estava competindo muito, ficou um jogo até em determinados momentos truncado pro violento, muito faltoso, os dois treinadores reclamando bastante. O Abel Ferreira, como de praxe, toma um cartão amarelo no primeiro tempo, ele chega a invadir a área técnica do Paulo Pesolano, né? Aqui no Beira-Rio, e toma um cartão amarelo. Me pareceu que a transição do Inter ali no início do jogo, ela estava um pouco lenta dos dois lados, tanto quanto o Inter ia puxar contra-ataque contra o Palmeiras, como também quando ia recompor a sua marcação e o Palmeiras puxava contra-ataques. Parecia uma transição um pouco mais lenta. O Inter ia se defender com muita gente, quando ia atacar ia com 2, 3 jogadores, o Carboneiro, o Vitinho e o Borré. Aí quando ia se recompor, também estava só a linha de marcação e o pessoal demorava para chegar. Isso foi um problema no primeiro tempo do Inter, tá? Esse primeiro tempo, como eu disse, foi truncado, muito faltoso, faltas duras, tá? O Palmeiras entendeu bem que o Bernabé é uma fragilidade do sistema defensivo do Inter e botou o Alan, botou um ponta de velocidade e drible em cima do lateral esquerdo do Inter, e o Alan deu muito trabalho para o Bernabé. Tem uma jogada que ele dá chapéu, entorta o Bernabé, consegue finalizar e o Rocher faz uma bela defesa, só que aí o Inter acordou de novo pro jogo. O Inter começa em cima do Flamengo, em cima do Palmeiras, e o Palmeiras também em cima do Inter. Depois o Inter dá uma dormida, o Palmeiras começa a pressionar o Inter e depois o Inter reacende ao longo do primeiro tempo, tá? Porque tem o gol, e aí o gol do Palmeiras a gente precisa colocar aqui, tá? Que é uma bola parada, um gol de escanteio no cruzamento do Andréas Pereira pro Gustavo Gomes. Não era pro Ronaldo estar marcando o Gustavo Gomes nessa bola, e aí a gente tem que considerar aqui, qual é o jogador do Inter com maior capacidade para marcar individualmente o Gustavo Gomes? Talvez nenhum deles, tá, seja o mais adequado, mas se tu for considerar,
talvez o Gabriel Mercado, enfim. Não era uma bola para estar o Bernabé e o Ronaldo em cima do Gustavo Gomes, tá? E aí o Gustavo Gomes, na sua principal característica dentro da área, que é o cabeceio, pula mais alto que todo mundo e faz o gol do Palmeiras. O Inter parece que sente o gol do Palmeiras, tá? Algo que não aconteceu em outros jogos, por exemplo, no Grenal. Vou dar o exemplo desse jogo. O Inter não sente os gols do Grêmio aqui no Beira-Rio. O Inter continua com ímpeto, continua jogando. Hoje me parece que o Inter sente o primeiro gol do Palmeiras e também os outros, e eu vou chegar lá. O Inter até tenta se retomar no jogo, tem uma chegada pelo lado direito com o Vitinho, ele bota na área, o Carboneiro até chuta e ela bate na defesa do Palmeiras, e depois vem um gol que talvez ninguém esperasse, porque não era um momento que o Inter estava voando no jogo. O Inter, como eu disse, tinha acabado de sentir o gol do Palmeiras e vem um golaço do Ronaldo, de uma jogada que surge com ele, e aí a gente precisa pontuar aqui, por mais que o gol do Gustavo Gomes seja em cima do Ronaldo, a gente também precisa considerar que o Ronaldo faz uma atuação muito boa. O Ronaldo tem uma atuação aqui no Beira-Rio dos poucos que talvez não tenha abusado das falhas técnicas, tá? Ele vai bem, ele desarma, ele divide, ele dá carrinho, ele faz de tudo, tá? Faz de tudo o volante Ronaldo, e aí ele é coroado com um golaço, uma bola que ele trama pelo lado direito, saindo do meio, indo para a direita com o Vitinho. O Alan Patrick tenta a finalização, ela bate na defesa e no rebote o Ronaldo dá de canhota, dá um canhotaço, né? Um canhotaço, um golaço do Ronaldo para empatar o jogo aqui no estádio Beira-Rio, tá? E ele estava merecendo, né, por esse ótimo início de temporada que ele tá fazendo, tá? E aí no restante do primeiro tempo também precisamos ser justos. O Inter foi melhor do que o Palmeiras. Talvez o Inter estivesse bem mais próximo de uma virada no final do primeiro tempo do que de tomar um segundo gol do Palmeiras. Depois do gol do Ronaldo, o Inter comanda as principais ações no final da primeira etapa. Depois até tem uma escapada do Alan de novo nas costas do Bernabé, que estava lá do lado direito. O Rocher faz outra intervenção. Ainda tem uma chance clara do Mercado de cabeça numa cobrança de escanteio que o Carlos Miguel salvou. Eu pondero aqui um lance que depois eu vou querer ver da TV de novo, tá? Que é bem estranho. Eu pensei que o Flaco Lopes ia ser expulso, porque ele dá um pisão muito forte no tornozelo do Paulinho Paulo. Volta para o segundo tempo e parece muito com o primeiro. Começa com os dois times se pressionando, um jogo meio que lá e cá no início da segunda etapa. O Inter já cria uma chance clara de gol em cima do Palmeiras. O Palmeiras, com 2 minutos, responde num chute do Vitor Roque que o Rocher defendeu. E aí tem uma troca que para mim é importante, que é a saída do Vitor Gabriel, que sente a coxa aos 3 minutos do segundo tempo, e entra o Félix Torres, tá? O Félix Torres, no frigir dos ovos, tá? Em ações com a bola, elas são mais positivas do que negativas. Mas a entrada do Félix Torres é ruim. O Félix Torres começa mal a sua entrada no segundo tempo aqui no Beira-Rio. Aos 7 minutos, vem o gol do Palmeiras. O Bruno Gomes e o Mercado batem cabeça lá atrás. Tem espaço para o Vitor Roque, ele consegue driblar o Mercado tirando o doce da boca de criança, tá? Ele chuta a bola, ela ainda bate no Félix Torres e acaba encobrindo o Sérgio Rocher. E aí, de novo, o Inter, quando toma o gol do Palmeiras, sente. O Inter sente o segundo gol do Palmeiras, o gol do Vitor Roque. O Palmeiras começa a gostar do jogo, começa a encontrar espaços, principalmente entre a penúltima e a última linha de marcação do Inter. O Félix Torres e o Mercado passam a ter muitas dificuldades, assim como os laterais do Inter durante todo o jogo, tá? O Bruno Gomes, ofensivamente hoje, ele tem uma boa participação, defensivamente ele passou muito trabalho, tá? E aí o Palmeiras, gostando do jogo, com a qualidade de time que tem, o Palmeiras vai criando mais chances em cima do Inter e tendo espaço. O Pesolano, ele tem uma ação que é bem importante, tá? E eu não julgo ela como errada, como eu vi muita gente julgando. Quando ele tira o Alan Patrick. O Alan Patrick não fazia um grande jogo no Beira-Rio. E não pode ter medo de tirar o Alan Patrick. Se ele tá mal, tudo bem. Uma hora ele vai ter que sair. Me pareceu até, em certo momento, até de certa forma, cansado o camisa 10 do Inter. Ele tira o Paulinho Paula, tira o Alan Patrick. Paulinho Paula fez muitos jogos bons nesse início de temporada, hoje nem tanto. Ele tira o Paulinho e o Alan Patrick para botar o Alan Rodrigues e o Aguirre. Daí ele bota o Aguirre na lateral direita, joga o Bruno Gomes pro meio, avança um pouco o Alan Rodrigues. Não vou dizer que para fazer um dublê de Alan Patrick, mas para ficar um pouco mais à frente dessa linha de volantes com o Ronaldo e com o Bruno Gomes, e até dá certo. O Inter cria chances. O Inter cresce no jogo com essas duas trocas do Pesolano.
preciso ser justo, tá? Tem uma bola no travessão do Bruno Gomes numa tabela com o Carboneiro, ele chuta, a bola desvia e bate no travessão, foi uma grande chance criada numa jogada ofensiva do Bruno Gomes. Tem um chute do Carboneiro que tem uma defesa estranha do Carlos Miguel, mas foi uma boa oportunidade de gol pro Inter. Depois tem o cruzamento do Aguirre pro Borré, que tenta desviar de letra, o Inter até pediu um pênalti ali, uma mão do Gustavo Gomes, mas acabou não sendo marcado o pênalti, e o Inter seguiu martelando, sem sucesso. Em determinados momentos o Inter parecia até afobado com o 2-1 para o Palmeiras, aí o Inter ia tentando criar chances, ia encontrando espaços, mas muitos chutes sem direção de fora da área. O Inter poderia ter tramado mais, ter tido mais paciência em alguns desses lances. Aí já começa o murmurinho da arquibancada, os jogadores já começam a arriscar bolas que eles não arriscariam, talvez num primeiro tempo de jogo, talvez por ser o segundo tempo, já mais desesperado para empatar logo, o Vitinho dá um chute muito ruim para fora, de fora da área, sem tentar uma combinação para entrar na área do Palmeiras, e aí o Pesolano demora a mexer, para mim ele demora muito a mexer, e aí sai o gol do Palmeiras depois dos 30, de novo em cima do Gabriel Mercado, de novo entre essa penúltima e última linha, e principalmente em cima do Gabriel Mercado, tá? O Mercado se atrapalha com a bola, perde pro Luigi, ele toca pro Evangelista na saída do Rocher, ele dá só um toquinho pro lado, o Rocher tá saindo do gol, e o Andrés Pereira com o gol aberto, só um defensor ali para tentar marcar o gol, consegue fazer o 3-1, tá? E aí o Pesolano mexe no time depois do terceiro gol, bota o Kaique, tira o Carboneiro, o Kaique tentou de alguma forma, mas o jogo já estava meio que ganho para o Palmeiras, bota o Alejandro até tem uma grande chance ali nos acréscimos, o árbitro dá 9 de acréscimos, de fato, foi um jogo muito truncado aqui, como eu disse, foi no primeiro tempo e foi no segundo também, mas para ser sincero, depois do terceiro gol do Palmeiras, o Inter morreu, não criou mais grandes chances claras, como foi ali no máximo a do Alejandro no finalzinho do jogo, que teve a defesa do Carlos Miguel. Mas repito aqui, tá, gente, é uma derrota dura. Óbvio, o Inter ainda não ganhou no Brasileiro, 2 jogos em casa, 2 derrotas, só tem um pontinho que foi conquistado fora de casa contra o Flamengo do Maracanã, mas eu também vou ser coerente com aquilo que eu tenho batido na tecla. Início de trabalho, cara, eu sei que é difícil ouvir isso, mas a gente também precisa tirar o que teve de bom aqui. O Inter teve vários bons momentos contra esse Palmeiras, que é muito mais forte do que esse Inter, aqui dentro do Beira-Rio, tá? Óbvio que tem que criticar, óbvio que o Inter abusou dos seus erros, principalmente defensivos hoje aqui no Beira-Rio, mas o Inter conseguiu ter alguns momentos contra esse forte Palmeiras. E também dá para tirar, mesmo que seja pouco, algumas coisas de bom desse jogo aqui no estádio Beira-Rio, tá? Deixa tua opinião aí nos comentários, não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar o sininho, que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá bem? Beijão, um abraço e até a próxima.